Aula 1. Escolhas de pequeno almoço. Ai, Ana, quando se trata de pequeno almoço, qual marca de cereal prefere? Costumo ir para aquele com grãos integrais. É mais saudável e mantém-me cheio por mais tempo. É uma ótima escolha. Os cereais integrais são embalados com nutrientes. Exatamente. Além disso, fornecem uma boa quantidade de fibra, o que é importante. Tem alguma marca favorita em mente? Gosto muito daquele que tem nozes e frutos secos misturados. Acrescenta uma boa crocação. Hum, também adoro essa combinação. Faz com que o pequeno almoço se sinta um deleite. Sim, e às vezes vou adicionar frutas frescas por cima para um sabor extra. É uma ideia inteligente. Prefere alguma fruta específica? Bananas e bagas são as minhas favoritas. São deliciosos e nutritivos. Concordo. As bagas são embaladas com antioxidantes, que são ótimos para a saúde. Definitivamente. E quanto a si? Tem uma marca de cereais de que gosta? Gosto de um que tenha uma mistura de aveia e mel. É doce, mas não insuperável. Isso soa saboroso. Come com leite ou iogurte? Costumo ir ao iogurte. Acrescenta cremosidade e proteína extra. Ótima escolha. O iogurte pode realmente melhorar a textura do cereal. Sim, é como um parfait de pequeno almoço. Já alguma vez tentou fazer um? Eu tenho. A sobreposição de iogurte, cereais e frutas é tão divertida e visualmente apelativa. Além disso, é uma ótima maneira de começar o seu dia com uma nutrição equilibrada. Absolutamente. O pequeno almoço é uma refeição tão importante para abastecer o nosso corpo. Concordo plenamente. Dá o tom para o resto do dia. Lição 2. Encontrando seu caminho. Com licença, Ana, sabe como chegar à estação de comboios mais próxima? Claro, não é muito longe daqui. Queres que eu te leve até lá? Isso seria ótimo. Não conheço de todo esta área. Não há problema. Basta seguir em frente por esta rua por 2 quarteirões e depois virar à esquerda. Entendido. Quanto tempo acha que vai demorar a caminhar até lá? Deverá demorar apenas cerca de 10 minutos a um ritmo confortável. Isso é perfeito. A estação de comboios está ocupada durante o dia. Sim, pode ficar lotado, especialmente durante a hora de ponta. Está a viajar para algum lugar específico? Precisa apanhar um comboio para visitar alguns amigos na próxima cidade. Isso soa divertido. Sabe a que horas o seu comboio parte? Sim, sai às 15 horas. Por isso quero ter a certeza que tenho tempo suficiente. Boa ideia! É sempre melhor chegar cedo para evitar qualquer stress de última hora. Exatamente. Odiaria perder o comboio. Há mais alguma coisa que eu deva saber sobre a estação? Esteja atento aos sinais. Geralmente são claras, mas podem ser um pouco esmagadoras no início.
Agradeço a dica. Há locais para fazer um lanche na estação? Sim, existem alguns cafés e quiosques. Pode tomar um café ou uma refeição rápida para comer. Isso é útil saber. Vou fazer uma parada antes do meu comboio. Lembre-se de ficar de olho nas placas de embarque da plataforma do seu comboio. Obrigado, Ana. Sinto-me mais preparado agora. Agradeço sua ajuda. Lição 3. Escolhendo a marca certa. Olá, Ana. Estou à procura de um novo smartphone, mas não tenho certeza de qual deles arranjar. Posso ajudar com isso. Quais são as funcionalidades que procura num smartphone? Quero uma boa câmera e bateria de longa duração. Adoro tirar fotos. São importantes. Já considerou alguma marca específica? Na verdade, não, mas ouvi coisas boas sobre certas marcas como a Apple e a Samsung. Ambas são escolhas populares. A Apple é conhecida pela sua câmara de qualidade, enquanto a Samsung tem uma grande duração da bateria. Isso é verdade. Já vi umas fotos fantásticas tiradas com iPhones. Sim, a tecnologia das câmaras deles é impressionante. Prefere iOS ou Android? Usei principalmente o Android, mas estou aberto a experimentar o iOS. O que acha? O iOS é fácil de usar e muito suave, mas o Android oferece mais opções de personalização. Parece que ambos têm as suas vantagens. E quanto aos preços? Geralmente, a Apple tende a estar no lado mais cara, enquanto a Samsung oferece um leque de opções. É bom saber isso. Quero ficar dentro do meu orçamento enquanto ainda tenho boa qualidade. Muitas vezes existem vendas ou modelos mais antigos disponíveis que podem poupar algum dinheiro. Isso é uma ótima ideia. Vou procurar ofertas nos modelos do ano passado. Definitivamente. Poderá encontrar algo que se adapte perfeitamente às suas necessidades. Agradeço sua ajuda. Ana, sinto-me mais confiante sobre a minha decisão agora. Lição 4. Descobertas saborosas. Ai, Ana, experimentou um novo restaurante no centro da cidade. Sim, fui lá no fim de semana passado e os pratos estavam tão saborosos. Fico feliz em ouvir isso. O que encomendou? Tive a sua massa de assinatura e uma sobremesa deliciosa. Os sabores eram incríveis. Isso sou fantástico. O que tornou a massa tão especial? Tinha uma mistura única de ervas e especiarias que realmente elevava o prato. Uau! Adoro quando a comida te surpreende assim. Tinha opções vegetarianas? Sim, eles tinham um fantástico salteado vegetariano que tenho a certeza que gostariam. Ótimo! Estou sempre à procura de bons pratos vegetarianos. Deveria definitivamente dar uma olhada. O ambiente também era muito convidativo. Isso é um bônus. Foi com amigos ou família. Fui com alguns amigos.
Tivemos um tempo maravilhoso partilhando pratos diferentes. Partilhar comida torna a experiência sempre mais agradável. Exatamente. Até experimentámos alguns aperitivos e estavam todos deliciosos. Adoro experimentar aperitivos. É como uma mini aventura gastronômica num prato. Sim, e é uma ótima maneira de provar uma variedade de sabores. Concordo. Então, está a planear voltar tão cedo? Definitivamente. Quero explorar mais a sua ementa. Há tanto para experimentar. Deixe-me saber quando for de novo. Adorava participar e experimentar o salteado vegetariano. Absolutamente. Vai ser divertido descobrir pratos mais saborosos juntos. Mal posso esperar pela nossa próxima aventura culinária. Lição 5. A privacidade é importante. Ai, Ana, ouviu falar da última violação de privacidade? Sim, eu tenho. Está a tornar-se uma grande preocupação nos dias de hoje. O que acha disso? Acho que é alarmante. As informações pessoais das pessoas estão em risco. Absolutamente. Faz com que se pergunte se algum dos nossos dados está seguro online. Certo, tenho sido mais cauteloso com o que partilho nas redes sociais ultimamente. Isso é uma jogada inteligente. Limitar as informações pessoais pode ajudar a proteger a sua privacidade. Também comecei a usar a autenticação de 2 fatores para as minhas contas. Ótima ideia! Acrescenta uma camada extra de segurança. Já ouviu falar em VPNs? Sim, uma VPN pode ajudar a manter as suas atividades online privadas. Já utilizou um? Eu tenho. Ajuda-me a sentir-me mais seguro, especialmente quando utilizo Wi-Fi público. Isso é um bom ponto. As redes públicas podem ser arriscadas para os dados pessoais. Exatamente. É melhor prevenir do que remediar. O que mais faz para proteger a sua informação? Atualizo regularmente as minhas palavras-passe e evito usar a mesma para contas diferentes. Isso é crucial. A utilização de palavras-passe únicas pode impedir que os hackers acedam a várias contas. Também comecei a ler as políticas de privacidade antes de me inscrever em novos serviços. Isso é impressionante. Muitas pessoas ignoram isso, mas é importante compreendê-lo. Concordo. Saber como as empresas utilizam os nossos dados pode ajudar-nos a fazer escolhas informadas. Além disso, é essencial manter-se informado sobre quaisquer atualizações ou violações de segurança. Definitivamente, a sensibilização é fundamental nesta era digital. Fico feliz por estarmos a discutir isto. Lição 6. Experimentar coisas novas. Olá, Ana. Tenho andado a abrandar-me ultimamente, por isso pensei em experimentar algo diferente. Isso soa interessante. O que é que tem em mente? Estava a pensar em arranhar um novo passatempo. Há alguma sugestão? Que tal pintar? É uma ótima maneira de expressar-se criativamente. Pintar parece divertido.
Nunca o experimentei antes. O que preciso para começar? Apenas alguns materiais básicos como tinta, pincéis e lona. Podia até começar com papel. Isso não soa demasiado caro. Eu poderia usá-lo como um aliviador do stress também. Absolutamente. Muitas pessoas acham a arte relaxante e terapêutica. Que tipo de pintura lhe interessa? Ainda não tenho a certeza. Talvez paisagens ou arte abstrata. Ambas são ótimas escolhas. As paisagens podem ser calmantes, enquanto a arte abstrata permite mais liberdade. Isso faz sentido. Gosto da ideia de criar algo único. Também pode consultar alguns tutoriais online para o ajudar a começar. Boa ideia. Seria útil aprender algumas técnicas antes de mergulhar. Definitivamente. Observar os outros pode inspirar o seu próprio estilo. Já considerou outros hobbies? Também pensei em experimentar cozinhar. Quero aprender a fazer novos pratos. Cozinhar é uma escolha fantástica. É prático e divertido experimentar sabores. Exatamente. Além disso, adoro comer, por isso seria ótimo fazer as minhas próprias refeições. Podia começar com receitas simples e experimentar gradualmente outras mais complexas. Isso soa como um plano sólido. Posso começar com pratos de massa. A massa é uma escolha perfeita. Há tantas variações para explorar. Mal posso esperar para começar a pintar e a cozinhar. Lição 7. Conversas astutas. Olá, Ana. Adoro artesanato. Ouvi dizer que há um mercado local este fim de semana. Isso soa fantástico. Também adoro artigos artesanais. Está a planear uma visita? Absolutamente. Farei questão de visitá-lo. Há alguma outra recomendação de lugares a visitar? Há uma pequena galeria de arte bonita nas proximidades. Apresentam o trabalho dos artistas locais. Isso soa interessante. Adorava ver algumas obras de arte únicas. Que tipo de arte apresentam? Têm uma variedade, desde pinturas a esculturas. É uma ótima maneira de apreciar o talento local. Gosta de descobrir novos artistas. Tem algum tipo de embarcação favorito? Gosto muito de cerâmica. Há algo de especial nas peças de cerâmica feitas à mão. A cerâmica é linda. Admiro a habilidade que é necessária para criá-lo. Já alguma vez experimentou fazer cerâmica? Tive uma aula uma vez. Foi um desafio, mas tão gratificante criar algo a partir do zero. Isso soa como uma experiência divertida. Eu adoraria experimentar um dia. Deveria. É uma ótima maneira de relaxar e expressar a sua criatividade. Estou definitivamente a acrescentar isso à minha lista. E as oficinas de artesanato? Sim, há um workshop para a fabricação de velas no próximo mês. Pode ser muito divertido. Fazer velas soa intrigante.
Sempre quis aprender a fazer os meus próprios aromas. É uma grande habilidade de se ter. Além disso, velas caseiras são presentes perfeitos. Isso é verdade. Podia até personalizá-los para amigos e familiares. Exatamente. Acrescenta um toque especial. Há algum outro artesanato em que esteja interessado? Também tenho curiosidade sobre tricô. Já vi umas peças de malha muito bonitas. Tricô é maravilhoso. É gratificante criar algo acolhedor e acolhedor. Acho que vou explorar isso também. Tantos artesanatos para experimentar. Aula 8. Ligações olímpicas. Ai, Ana, já reparou na relação comercial desenvolvida entre a empresa de televisão americana ABC e os Jogos Olímpicos? Sim, eu tenho. É um exemplo claro de como os média e o desporto podem colaborar eficazmente. Exatamente. A parceria deles mudou significativamente a forma como vivenciamos os Jogos Olímpicos. Com certeza. A ABC traz a emoção dos jogos para as nossas salas de estar, tornando-os acessíveis a todos. E fazem um trabalho fantástico ao mostrar as histórias dos atletas, o que acrescenta um toque pessoal. Isso é verdade. Ajuda os espectadores a conectarem-se com os atletas para além das suas performances. Também aumenta a visibilidade dos atletas e pode levar a mais oportunidades de patrocínio para eles. Absolutamente. Quanto mais exposição obtêm, maior a probabilidade de atraírem endossos. Além disso, beneficia as redes ao aumentar a sua visualização durante as Olimpíadas. Sim, as classificações durante os jogos são normalmente muito altas, o que é ótimo para a receita de publicidade. É uma situação ganha-ganha. O que acha do impacto das redes sociais nesta relação? As redes sociais amplificaram tudo. Os fãs podem participar em tempo real enquanto assistem aos eventos. Certo, cria uma comunidade global de adeptos, o que potencia o espírito olímpico. E permite que os atletas partilhem as suas experiências diretamente com os seus fãs, fomentando uma ligação mais profunda. É fascinante como a tecnologia transformou a forma como acompanhamos os eventos desportivos. Definitivamente. Pergunto-me como é que a relação entre redes e desporto irá evoluir no futuro. Posso imaginar experiências ainda mais interativas para os espectadores, como opções de realidade virtual. Isso seria incrível. Imaginem sentir-se como se estivéssemos ali mesmo no estádio. Exatamente. O futuro da radiodifusão desportiva parece realmente emocionante. Mal posso esperar para ver que inovações virão a seguir. Eu também. É um momento emocionante para os fãs do desporto e para a indústria. Lição 9. Cronogramas do projeto. Olá, Ana. Acredito que o calendário para a conclusão do projeto é demasiado ambicioso. Podemos discuti-lo? Claro. Que partes específicas considera irrealistas? Penso que a fase de investigação é demasiado curta.
Precisamos de mais tempo para recolher dados de qualidade. Isso faz sentido. A pressa desta fase pode levar a que pormenores importantes sejam esquecidos. Exatamente. E se não obtivermos dados sólidos, isso pode afetar todo o projeto. Concordo. Talvez pudéssemos prolongar essa fase por algumas semanas. Isso seria útil. Dar-nos-ia mais espaço para analisar minuciosamente as nossas descobertas. Ótima ideia! E a fase de desenvolvimento? Acha que está no bom caminho? Preocupa-me que o calendário atual não permita problemas inesperados. Certo. É comum os projetos encontrarem surpresas. Um período de reserva seria sensato. Sim, se acrescentarmos algum tempo extra, reduziria o stress na equipa. E permitiria um trabalho de melhor qualidade. Queremos dar o nosso melhor, certo? Absolutamente. Deveríamos também considerar a fase de feedback. Quando é que planeamos recolher contributos? Penso que deveríamos programar isso logo após o desenvolvimento. No entanto, talvez precisemos de mais tempo para revisões. Bom ponto. Vamos garantir que alocamos tempo suficiente para feedback e ajustes. Então, que tal elaborarmos um calendário revisto e apresentá-lo na próxima reunião? Isso soa como um plano sólido. Vou começar a trabalhar nos ajustes. Perfeito! A colaboração em equipa é a chave para tornar este projeto um sucesso. Concordo plenamente. Vamos garantir que mantemos a comunicação aberta durante todo o processo. Lição 10. Segurança alimentar. Ai, Ana, é incrível como a desnutrição já não prevalece em muitas áreas. Absolutamente. É um alívio tão grande que as pessoas já não se preocupam em passar fome. Certo, mostra até onde chegamos em termos de segurança alimentar e acesso à nutrição. Realmente faz. O que acha que contribuiu para esta mudança positiva? Uma combinação de melhores práticas agrícolas e uma maior sensibilização para a nutrição, creio eu. Definitivamente. A educação desempenha um papel crucial para ajudar as pessoas a fazerem escolhas alimentares mais saudáveis. Exatamente. E com a tecnologia, os agricultores podem agora produzir mais alimentos em pequenas parcelas de terra. Isso é impressionante. Inovações como a hidroponia e a agricultura vertical mudam o jogo. Só mesmo. É fascinante ver como as áreas urbanas estão a adotar estes métodos também. Sim, a agricultura urbana não só fornece produtos frescos, mas também fortalece os laços comunitários. E reduz a pegada de carbono, uma vez que os alimentos não têm de viajar muito longe. Isso é um grande ponto. Os sistemas alimentares locais são essenciais para a sustentabilidade. Por falar em sustentabilidade, o que acha das dietas à base de plantas? Acho que estão a tornar-se mais populares e podem ajudar a reduzir a pressão sobre os nossos recursos. Absolutamente. Além disso,
Oferecem uma variedade de sabores e texturas, tornando as refeições emocionantes. Verdade! É incrível quantas deliciosas receitas à base de plantas estão por aí agora. Experimentei alguns e fiquei surpreso com o quão satisfatórios podem ser. O mesmo aqui. É bom ver mais restaurantes que oferecem opções à base de plantas também. Sim, parece uma mudança positiva para hábitos alimentares mais saudáveis para todos. Espero que esta tendência continue, pois beneficia tanto a nossa saúde como o planeta. Eu também. Uma população e um ambiente mais saudáveis são objetivos que merecem ser perseguidos. Lição 11. Tempo de qualidade. Olá, Ana. Tenho pensado na importância de fazer pausas e passar bons momentos com os entes queridos. Absolutamente. Ajuda a recarregar as nossas mentes e a fortalecer as nossas relações. Concordo. No entanto, às vezes tenho dificuldade em saber equilibrar o trabalho e o tempo pessoal. Esse é um desafio comum. O que costuma fazer para relaxar? Tento reservar fins de semana para atividades familiares, mas às vezes o trabalho transborda. Compreendo. Talvez pudesse estabelecer uma fronteira clara entre o trabalho e a casa. Isso é uma boa ideia. Criar um espaço de trabalho dedicado pode ajudar-me a separar os dois. Definitivamente. E é importante comunicar os seus limites aos outros também. Sim, estabelecer expectativas pode fazer uma grande diferença. E quanto a si, como é que gere? Agendo saídas familiares regulares. Dá-nos algo pelo que ansiar e mantém-nos conectados. Isso é adorável. Que tipo de atividades gostam de fazer juntos? Adoramos fazer caminhadas, jogar jogos de tabuleiro e, às vezes, apenas ter noites de cinema em casa. Tudo isso soa divertido. Penso que as atividades simples podem ser as mais significativas. Absolutamente. É a qualidade do tempo gasto que importa, não a extravagância. Tão verdade. Já pensou em experimentar novas atividades para misturar as coisas? Sim, estamos a planear tentar preparar uma nova receita juntos este fim de semana. Isso é emocionante. Cozinhar pode ser uma ótima maneira de se unir e saborear comida deliciosa juntos. Exatamente. Além disso, é uma oportunidade de aprender algo novo em família. Adoro essa ideia. Eu deveria sugerir uma noite de cozinha em família também. Definitivamente deveria. Vai criar memórias duradouras e talvez algumas histórias divertidas para partilhar mais tarde. Já consigo imaginar o riso e o trabalho em equipa na cozinha. Aula 12. Cumprimento dos prazos. Ai, Ana, estamos no caminho certo para cumprir o prazo do projeto. Receio que possamos perdê-lo por um dia. Restam ainda algumas tarefas a concluir. Isso é preocupante. Quais são as tarefas que estão a causar os atrasos? Principalmente as fases de revisão final e testes. Estão a levar mais tempo do que esperávamos. Entendo. Será que pensamos em realocar recursos para acelerar as coisas?
Sim, sugeri trazer um membro extra da equipa para testes, mas precisamos de aprovação. Isso é uma boa ideia. Se conseguirmos a luz verde, isso pode ajudar-nos a recuperar o atraso. Exatamente. O tempo é essencial. E quanto à documentação? Está pronto. Ainda não, mas posso começar a trabalhar nisso enquanto os testes estão a decorrer. Isso seria útil. Temos de assegurar que tudo está devidamente documentado para evitar confusão mais tarde. Absolutamente. A documentação clara tornará a entrega mais suave. Acha que deveríamos comunicar com as partes interessadas sobre o potencial atraso? Sim, a transparência é importante. É melhor informá-los mais cedo que mais tarde. Concordo. Como acha que devemos formulá-lo? Podemos explicar a situação, enfatizar o nosso compromisso com a qualidade e fornecer um novo cronograma. Isso parece-me razoável. É importante que compreendam que estamos a fazer o nosso melhor. Exatamente. Vamos preparar uma breve atualização para eles. Vou elaborar algo depois desta conversa. Perfeito. Assim que tivermos o seu feedback, podemos ajustar os nossos planos em conformidade. Bom plano. O trabalho em equipa a ajudar-nos a enfrentar este desafio de forma eficaz. Sim, estou otimista de que conseguiremos com um pouco de esforço extra. Eu também. Vamos manter o foco e enfrentar essas últimas tarefas juntos. Lição 13. Aventuras cênicas. Ai, Ana, já pensou na nossa próxima viagem a pontos cênicos? Sim, desde que seja perto da natureza, estou feliz. Adoro belas paisagens. O mesmo aqui. Montanhas, lagos ou mesmo praias seriam fantásticas. Absolutamente. Gosto da tranquilidade da natureza. Ajuda-me mesmo a relaxar. Tem um lugar específico em mente? Estive a pensar no Parque Nacional de que falámos da última vez. Oh, isso soa fantástico! Os trilhos pedestres são de tirar o fôlego. Sim, e as vistas do topo devem ser incríveis. Vamos em frente. Que tal nos surpreendermos com a reserva? É uma ideia divertida. Vai acrescentar um elemento de aventura à nossa viagem. Exatamente. Podemos explorar sem qualquer expectativa e apenas aproveitar a viagem. Adoro isso. Além disso, será emocionante descobrir novos pontos ao longo do caminho. Certo, por vezes as melhores experiências vêm de decisões espontâneas. Com certeza. Alguma outra atividade que gostaria de incluir além de caminhadas? Talvez observar as estrelas à noite. Ouvi dizer que os céus lá são deslumbrantes. Isso soa perfeito. Gosto de ver as estrelas e apenas estar no momento. Obrigado por assistir. Por favor, inscreva-se, goste e partilhe os nossos vídeos e canais.